noite, boa noite, boa noite! Sejam bem-vindos a mais um Nutrição em Dose Dupla. Vamos entrando! Vamos lá, sejam bem-vindos! Estamos chegando! Boa noite, Meg, Maria Rodrigues, boa noite, Joana, boa noite, Zilvani, tudo bem? Sejam bem-vindos. Só aguardando aqui meu companheiro, boa noite, meu companheiro inseparável, para a gente poder começar. Obrigado, Savana. Muito obrigado. Muito obrigado. E foi de coração, pode ter certeza. Doutor Fernando Bastos. Seja bem-vindo, meu amigo. Marcelo Ramos, seja bem-vindo. Tá faltando só chegar o Felipe, que não entrou ainda. Deixa eu ver, cutucar ele por aqui. Deixa eu cutucar o Felipe por aqui. Que não entrou ainda. Ok. Galera, vamos começar aqui. Enquanto o Felipe entra, a gente vai fazer um perguntas e respostas hoje, tá? Então eu separei, eu fiz uma caixinha de perguntas hoje pela manhã. O Felipe também fez uma caixinha de perguntas hoje pela manhã. Então a gente vai responder algumas perguntas de vocês. Ele está tentando entrar aqui. Vamos ver se ele consegue. Deixa eu convidar mais uma vez aqui. Ele entrou na live, falta só entrar ao vivo. Entrou aqui assistindo. Pronto, agora vai. Boa noite, Henrique Altran, meu amigo. Não estava, você agora é o mais novo piloto de rally de Natal, é isso? Rapaz, deixa isso quieto. Não, porque você agora que está multinacional, né? Mais de 100 mil seguidores, começou a enricar. Trocou de carro, agora comprou um 4x4 ultra moderno para subir nas dunas, subir no Morro do Careca. Você tá usando droga, meu filho? Quer que eu? Você não sabe que eu sou nutricionista, não? Eu sou nutricionista, meu filho. Você esqueceu, foi? Mas, porém, é o seguinte, quando você vem aqui vai ser bom o negócio, viu? Ah, tá vendo? Quando você voltar dessa Alemanha, velho, aí a gente vai dar um passeio por aqui. Tá certo, é isso aí. E aí, Altran? Quando eu ia ir para Natal, que eu era criança, tinha uma marca de bug que era fabricada aí chamada Selvagem. Meu amigo, ali é o supra-sumo, é a nata, ainda existe. É relíquia, né? Ainda existe, fabricam ainda? Existe. Fabricam ainda? Eu não sei se fabricam ainda, mas assim, a maioria dos bugueiros daqui usam essa marca, que é muito boa. Porque aqui em Fortaleza tinha Fiber. Sim. Era uma marca conhecida, mas aí em Natal era o Selvagem. Eu lembro porque... São as duas boas, né? Eu lembro porque eu tinha o quê? 8, 9, 10 anos, e a filha do cara que a gente ficava hospedado na casa tinha um desse, azul, aquele azul assim, legal, bem caixão de anjo, sabe? Sim. Eu lembro que a gente ia pra praia nele. Na época que ainda podia subir o Morro do Careca, hoje não pode mais. Hoje em dia não tem mais nem morro, meu amigo. Aqui a areia tá... O cara é tristeza, viu? Já tá pra lá do Bagdá. Cara, que show de bola, cara. Feliz em ter você por aqui. Boa noite. Já tava com saudade de novo, Altran. Tava com saudade, rapaz, né, cara? Tava. Não vou mentir pra agradar. Não é? Cara, você viu que eu mandei umas fofoquinhas pra você aí, você não viu? Umas fofoquinhas nutricionais aí, esse último vídeo que eu lhe mandei. Ah, foi. Mandou um vídeo do careca, né? É esse? Esse é careca mesmo, não é igual o morro, não. Não, esse é careca mesmo. Com esse blazer altamente... sofisticado. Cara, vou dizer fashion, pra não dizer outra coisa. Porque... fashion. Eu acho engraçado, sabe, cara? Porque hoje em dia, a gente, assim, a gente ganhou um grau de liberdade, né?
na forma da gente ser, que você não acha muito estranho, né? Eu não sei se a galera que está assistindo aqui... Posso fazer esse breve comentário, porque eu acho que vale a pena. Não sei se a galera que está assistindo aqui lembra de um filme chamado Um Tira na Pesada. Um Tira da Pesada. Lembro. Esse filme, Um Tira da Pesada, é da minha adolescência, tá? Década de 80, 90. Tá? E é um filme com Ed Murphy, no papel principal, que ele é um Axel Foley, o nome dele no filme, e ele é um policial muito descolar, entendeu? E no segundo filme, uma curiosidade interessante sobre essas coisas. No segundo filme tem uma curiosidade interessante. A pessoa que ia fazer esse filme foi o filme que lançou o Ed Murphy como artista. Ele era comediante de fazer show de stand-up e ele foi lançado com esse filme. E esse filme foi oferecido a primeira vez por Sylvester Stallone. Só que o Sylvester Stallone não olhou para o papel e disse, cara, eu não sei fazer. Dá para mim, não. Não sei fazer comédia, entendeu? E recusou. Imagina. E aí o Axel Foley, o Ed Murphy foi lançado. Bom, mas não era isso que eu queria falar. No episódio 2, tem uma hora que ele imita o empresário do Michael Jackson para poder se hospedar num hotel de graça. Ele é todo malandro, sabe? E tem uma hora que ele sai e tem uma galera andando no meio da rua e passa um cara vestido que nem o Michael Jackson. Cara, isso é década de 80 para 90, certo? Então lá nos Estados Unidos, a gente hoje vê a galera vestida de toda forma, né? De saia, cabelo mais ou menos para lá e tal. Isso é coisa que já vem de muito tempo. Sim. Então eu contei essa história exatamente para dizer que a gente que a gente chegou num ponto hoje de liberdade que pode se vestir do jeito que ele quiser. Tá entendendo? Se eu quiser me vestir... Veja o que está na moda hoje, meu amigo Felipe. O que está na moda hoje é calça colada para homem pegando siri. Para quem não conhece a expressão pegando siri, né? Pegando siri significa com o abanhado, né? O abanhado que chama... Na metade da canela. Né? No meio da canela, mostrando que o cara está usando o sapato sem meia. Aqui a gente chama pega-bode. Pega bode, pronto. Aqui chama pegando siri ou pegando marreco também, né? Que é aquele abanhado como se você tivesse levantado a calça para poder não molhar na água. Né? E aí o que é que acontece? A gente hoje tem muita liberdade. Eu estou falando isso porque o vídeo que você me mandou, esse careca tá com um blazer que dispensa comentários. Dispensa comentários, né? melhor. Dispensa comentários, né? Mas é isso aí. É isso aí. Deixa eu dizer um negócio. Tem um infectologista aqui de Natal muito famoso, sabe? Muito bom. Ele é bem exótico também. Ele vai para os congressos assim. Teve uma vez que ele... Tu sabe quem é? Não sei quem é, não. Eu adorei a palavra. Ele é bem exótico. É bem exótico. Ele foi vestido de Napoleão Bonaparte, meu amigo. Ele vai vestido de coisas bem aleatórias, assim, para vários congressos. O bicho é tampa, entendeu? Cada um foi na França, qual, né? gostou do chapéu e botou. É engraçado demais. Cada um com seu cada qual. Olha, eu acho que esse movimento é legal. A gente fica tirando onda aqui, porque, enfim, a gente tira onda com tudo, né? A gente tira onda até com a gente mesmo, a gente tira. Mas eu acho que esse movimento é legal, Felipe, porque as pessoas que são inteligentes, que são bem conceituadas, não estão nem aí pra porra nenhuma, entendeu? E elas podem se vestir do jeito que elas quiserem, e o fato de chamar atenção acaba gerando uma atenção maior ao conhecimento que elas têm para passar. Então eu acho legal. Tá entendendo? Verdade. Eu só não tenho coragem. Rapaz, se alguém me vir andando na rua aí, eu ando igual um flagelado. Eu pego essas camisas aqui. Eu uso essas camisas polo. Pois é. Aí às vezes dá uma doida em mim, eu corto as mangas. Tem um bocado aqui cortado, aí ando todo esmulambado, de verdade. Aqui é muito quente, velho. Aqui é muito quente. Cara, esse é meu traje oficial. Eu uma vez que eu tava na clínica onde eu atendo, e eu cheguei, né? Na hora que eu cheguei, aí eu fui pra minha sala e saí da minha sala pra ir ao banheiro. Quando eu saí da minha sala, cara, tinha uma mulher, mas a mulher tava tão chique, mas tão chique, que era um negócio assim assustador. Entendeu? De tão chique que a mulher tava. Eu passei e fui ao banheiro, né? E ela tava lá na recepção conversando com a secretária. Aí eu voltei. Quando eu voltei, ela tinha ido embora. Eu disse, gente, quem é essa pessoa? Eu perguntei, né? Aí o cara disse, é o nutricionista que atende aqui. Eu disse, puta que pariu.
Diga aí. Essa mulher é nutricionista, atende aqui nessa clínica. Meu irmão, eu sou um flagelado. Eu sou um itinerante da seca do 15 que vem atender aqui. Porque eu venho atender de camiseta, calça jeans. A mulher estava muito arrumada, bicho. Aí eu disse, não dá. Um dos motivos que eu não fui atender em uma clínica é que o administrador da clínica, ele disse que eu tinha que me arrumar melhor. Tipo, botar uma calça dessa, pegar bode, não sei o quê. Tinha que andar com blazer. Aí eu disse, bicho, é o seguinte, é melhor um nutricionista que anda desorganizado e prescreve comida de verdade do que um que anda todo arrumado e bota torrada. Resumindo, tem um lá que prescreve torrada hoje em dia. É isso aí. Não, eu vou te dizer, cara, eu não vou alterar o meu vestuário para me adequar à opinião dos outros, não. Não. Quem aí, quiser, tu tem limite. Se a pessoa chegar para mim e disser assim, Henrique, é o seguinte, eu não vou ser atendido por você porque você não anda arrumado. Tchau. I'm sorry. Se você quer ser atendido pela minha roupa, você fala com ela, com a roupa do fulano de tal lá. Mas eu imagino que, como nutricionista, o que vale é o conhecimento que tem aqui, a eficácia desse conhecimento. Né? Então, vamos levar para escolha. Mas, bom, já conversamos demais aqui. Foi. Cara, apareceram 4 perguntinhas aqui na minha caixinha que eu abri pra gente responder hoje. Tu abriu a tua também? Abri não. Abriu não? Sabe por quê? Porque eu botei, publiquei e não foi. Aí eu simplesmente não mexi mais no Instagram. E quando eu fui ver, eu disse, deixa eu ver aqui se chegou pergunta. Cadê o bicho que não foi? Você acredita? Acontece. Então, acho que a gente pode responder essas 4 perguntas. Que tem várias perguntas boas aqui. Quem tiver, pode mandar aqui na interrogação que a gente responde. A gente vai começar com essas aqui que foram colocadas na caixinha de perguntas, mas quem tiver pergunta, coloca na caixinha de perguntas aqui, né? Vocês sabem que aqui embaixo tem uma interrogaçãozinha, coloca a pergunta lá que a gente consegue ver. Tá certo? Não coloca no comentário, não, porque os comentários ficam passando. Fica passando rápido. A gente não consegue identificar, tá? Então, cara, a pergunta é a seguinte. A Gata Rubra que perguntou. Né? Altran curtiu. Eu tenho que ver como é que eu desligo. Pode falar sobre metabolismo muito lento? Né? Isso daqui dá uma conversa de uma semana de conversa isso. Cara, eu tenho pegado muitos pacientes, principalmente pacientas, principalmente mulheres, com essa história de metabolismo lento demais, cara. Sim. Então, eu acho que vale a pena a gente comentar sobre isso, porque tem... tá aí, ó. Gata Rubra. Acho que vale a pena a gente comentar sobre isso, porque é uma questão que tem aparecido corriqueiramente, principalmente com mulheres. Tá? Não sei se você tem observado isso aí. E tem dado um trabalho para poder a gente conseguir colocar nos eixos o metabolismo da pessoa. Então, vamos lá. Primeiro, vamos entender o que é metabolismo. Certo? Metabolismo é o conjunto de todas as reações químicas que acontecem no corpo. Existem 2 tipos de metabolismo, uma divisão do metabolismo no nosso corpo. As reações que nós chamamos de anabólicas, que é o anabolismo, que são reações onde eu vou construir tecido. Então, quando eu estou crescendo, eu estou fazendo muitas reações anabólicas. Quando eu estou hipertrofiando o músculo, eu estou fazendo reações anabólicas. Quando eu estou engordando, eu estou fazendo reações anabólicas. E tem reações que são catabólicas, são aquelas reações de destruição. Tá? Nosso corpo está o tempo todo fazendo as 2 coisas. Não existe você estar só em anabolismo, você está só em catabolismo. O tempo todo você está fazendo as 2 coisas e esses 2 tipos de reação vão ser equilibrados de acordo com a fase em que você está. Ok? O que é importante entender? Isso tudo é controlado por diversos mecanismos diferentes. Tá certo? E, normalmente, você tem uma resposta do seu corpo a estímulos ambientais em relação a isso. Tá certo? Um dos fatores que mais controla, que mais ajuda a controlar essa questão do metabolismo, da velocidade do metabolismo, é a tireoide. Né? Então, a tireoide, através dos seus hormônios, ela consegue trabalhar essa questão do metabolismo, ampliando a velocidade do metabolismo ou diminuindo a velocidade do metabolismo.
tá? Então, para isso, acho que vale a pena a gente explicar rapidamente o funcionamento da tireoide. A tireoide é uma glândulazinha pequenininha, no formato de gravata borboleta, que fica aqui na base do pescoço. E essa glândula, ela é estimulada por um hormônio chamado TSH, que é a sigla para hormônio tireoestimulante, em inglês, né? Esse hormônio TSH é produzido pela hipófise. A hipófise é uma glândula que fica na base do cérebro, tá? E que é considerada, chamada a glândula mestra do nosso corpo. E ela controla, regula várias glândulas diferentes, dentre elas a tireoide. Então, o TSH é o hormônio que chega na tireoide e diz: ei, tireoide, fabrica aqui o seu hormônio. E a tireoide vai fabricar dois hormônios, principalmente dois hormônios. O T4, a tetraiodotironina, e o T3, a triiodotironina. E ela fabrica numa razão de 80% T4 e 20% T3. Tá? Importante entender que o T4 é a versão inativa do hormônio da tireoide. Como se fosse uma poupança, né, Altran? É. Como se fosse uma poupança. Exato. Nossa. E o T3 é que é a versão ativa. Então, esse T4, o T3 já vai ativar o metabolismo, mas o T4 ele precisa ir lá para o fígado, e lá no fígado ele vai ser convertido em T3. Certo? Então, o T4 precisa ser convertido em T3. O T3 é quem vai ativar o metabolismo. Na hora que a tireoide produz o T4 e o T3, ela manda uma resposta para a hipófise. Tá aí, hipófise, você mandou eu produzir, eu estou produzindo. E isso mantém uma certa regulação. Quando a hipófise aumenta o TSH, a tireoide aumenta a produção de T4 e T3, que por sua vez faz a hipófise diminuir o TSH, que por sua vez diminui o T4 e T3, aí a hipófise aumenta mais um pouquinho e fica nessa gangorra e tudo se equilibra dentro dessa perspectiva. Tá? Então, o T3 é um hormônio que vai estimular o seu corpo a queimar mais calorias. Uma insuficiência na produção do T4 ou na conversão do T3, do T4 para o T3, pode causar, por exemplo, queda de cabelo, diminuição da velocidade do metabolismo, temperatura corporal mais baixa, fadiga, unhas quebradiças, constipação, até mesmo colesterol pode elevar quando você tem uma produção de T3 baixa. Tamanha é a importância desse hormônio para o nosso corpo. Você falou o quê? Fadiga, né? Fadiga. A pessoa fica mais fadigada. Exato, a pessoa fica cansada. É como se ela não tivesse energia, certo? Então, o que é que acontece? Né? Nós podemos ter problemas na tireoide em diversos pontos. Eu posso ter o que a gente chama de hipotireoidismo. O que é o hipo? Significa baixo. Ou seja, a tireoide está produzindo pouco hormônio. Tá? Isso pode acontecer porque a tireoide está falhando. E aí é uma doença, pode ser uma doença autoimune, pode ser cisto, pode ser câncer, pode ser várias razões. Certo? Se a tireoide produz menos T4, você tem menos T4 para se converter em T3, logo você vai ter problema na ativação do seu metabolismo. Se a tua hipófise produz pouco TSH, a tua tireoide vai produzir menos T4 e você vai ter hipotireoidismo. Se o teu fígado não trabalha corretamente o T4 para transformar em T3, você vai ter menos T3, vai ter hipotireoidismo também. Então você tem vários pontos que podem ser pontos de gatilho, né? Pontos onde você pode ter problemas e esses problemas podem diminuir o metabolismo. Um dos pontos que é muito pouco comentado é na produção de um outro hormônio chamado T3 reverso. Esse é o problema principal, Altran. Desculpa, fala aí. Não, mas é um problema mesmo. Pode falar, cara. Esse é o T3 reverso. O T3 reverso é um dos maiores problemas que eu estou pegando nos exames dos meus pacientes. TSH legal, T3 bom, T4 bom, aí T3 livre, quando eu vou ver o T3 reverso alto. Inclusive, eu mandei até um caso para você lembra? Sim. Eu digo, olha aí esse aí. Depois, porque o que acontece é o seguinte, como é que o corpo se comporta, pessoal? Vocês têm que entender que nós somos, né? Isso foi maravilhosamente explicado pelo Marcelo Cardoso na jornada, né? Nós somos máquinas de dar resposta para os estímulos ambientais. Se o estímulo ambiental me diz uma coisa, o meu corpo vai responder essa coisa. Então vamos pegar a seguinte analogia.
você tem 10 mil reais guardado na poupança. O Felipe tem bem mais do que isso, trocou de carro, agora tá rico. Afe Né? Maria. Então, você tem 10 mil Vou reais bloquear. guardado na poupança. Aí o que é que você começa a fazer? Você está aqui na sua vida normal, e aí chegou o final do mês, as contas deram 500 reais a mais do que o que você ganha. O que é que você vai fazer? Naturalmente, você vai tirar 500 reais da poupança, completa as contas, tá tudo beleza. Ótimo, é para isso que o dinheiro está guardado. É uma situação dessa natureza. Só que aí no mês que vem, mais 500 reais tirado da conta. E você começa a fazer isso. Um ano depois, você já tirou 6 mil reais da sua conta. Entendeu? Então você já começa a olhar para a conta e diz, rapaz, não vou poder ficar tirando, não vou poder ficar tirando esses 500 reais não, porque daqui a pouco eu vou estar sem poupança. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou acochar aqui as minhas despesas. Eu vou começar, já não uso mais o chuveiro de água quente, vou desligar aqui o ar-condicionado, ao invés de comprar carne de primeira picanha, eu vou diminuir aqui, vou comprar uma maminha. Então você começa a fazer cortes no orçamento, aonde dá para cortar, para poder a sua poupança durar mais tempo e você ganhar um fôlego. Gente, o corpo faz exatamente a mesma coisa. Exato, exato. Na hora que você começa, você tem uma reservazinha de gordura. Na hora que você começa a tirar calorias dessa reserva de gordura, ou seja, você começa a diminuir a sua poupança de energia, o corpo vai gradativamente diminuindo a performance, diminuindo o gasto para que você possa sobreviver por mais tempo. E isso é muito lógico, né? Lá nas 200 mil anos atrás, na época em que não tinha ultraprocessado, não tinha abundância alimentar, nós vivíamos muito mais na escassez de alimentos do que na abundância de alimentos. E exatamente o fato de viver mais tempo na escassez fazia o quê? Fazia com que a gente passasse muito tempo comendo pouco. Então, nada mais óbvio do que eu reduzir o meu metabolismo. Para quê? Para eu sobreviver mais tempo até eu ter mais comida lá na frente. Então, o corpo faz isso. E quem faz isso é o T3 reverso. É o equilíbrio entre o T3 reverso e o T3 livre. Quando você está comendo em abundância, né? Quando você tem muita comida, quando o ambiente está abundante, o teu T3 livre está lá em cima e o T3 reverso está aqui embaixo. Quando você está passando por dietas hipocalóricas, por jejum, quando você está passando fome, o teu T3 reverso sobe e o teu T3 livre cai. O T3 reverso é o T3 inativo. Isso. Então, esse equilíbrio entre T3 livre e T3 reverso, os dois são originados do T4. Esse equilíbrio é dado pela quantidade de comida que você está colocando no sistema. É claro, eu estou simplificando. A coisa é muito mais complexa do que isso. Tá certo? Então, o T3 reverso, ele não vai ativar o metabolismo. Isso faz com que você tenha naturalmente uma taxa metabólica mais baixa. Diga lá. Uma dúvida. A gente pode considerar que o T3 reverso alto, ele é um índice que a gente pode ver ali como um certo grau de desnutrição? Ou não necessariamente? Pode ser. Porque na hora que você se desnutre, ou seja, na hora que você come pouco, o seu T3 reverso tende a aumentar. É isso. Mas a questão, cara, é porque não necessariamente vai ser uma desnutrição. Você pode estar numa situação, imagina um obeso, tá certo? Que fez muitas dietas hipocalóricas ao longo do tempo. Ele agora tem dificuldade de perder peso. O T3 reverso dele está lá em cima. Mas eu não posso dizer que ele está desnutrido. Entendeu? Certo. Então tem isso também. Tá? Então é mais relacionado com tipo quantidade calórica, né? Exato. O T3 reverso está mais relacionado com a queima calórica. Entendeu? E aí você precisa ter noção dessa proporção entre o T3 livre e o T3 reverso. Existem sites que fazem esse cálculo para você. Uma proporção legal é uma proporção acima de 20. Certo? Acima de 20 é uma proporção legal. Abaixo disso, aí você começa a ter problemas. E aí, cara, começa a ter as nuances do metabolismo da pessoa. Às vezes o TSH está normal, o T4 está normal, aí o T3 está muito próximo do percentil lá embaixo, do limite inferior. Não está fora do limite, está próximo do limite inferior. Aí você vai para o T3 reverso, está um pouquinho acima do meio. Já começa a desequilibrar. Tá entendendo? Todos os valores estão normais.
Um médico um médico ou um nutricionista que não tem a Fabiana perguntando como faz o cálculo, tem que ser através de uma calculadora específica, Fabiana. Não é uma formulazinha, só colocar um por cima do outro, não. Tem sites que fazem isso, tá? Deixa eu ver aqui se eu consigo... eu uso sempre esse aqui, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo colar aqui. Pronto, estou publicando aí. Esse é o site que faz esse cálculo, tá? Então, cara, o que é que acontece? Às vezes você tem todos os valores, né? Todos os índices, né? TSH, T4, T3, T3 reverso, dentro da normalidade. Mas esse desequilíbrio faz com que você tenha uma proporção não muito adequada. Deixa eu ver se eu consigo fixar esse comentário. Pronto, fixei. Fixei o comentário do site que faz o cálculo, tá? Então, isso mostra pra gente um problema, porque a pessoa tá com o metabolismo dela tá bem lá embaixo, tá? Então, eu tenho pegado várias pessoas. Estou com um paciente no México que ela tem exatamente essa questão. Ela não conseguia mais perder peso e vinha de várias dietas hipocalóricas. Tá entendendo? E aí, o que é que você tem que fazer? O que você tem que fazer é colocar para a pessoa uma dieta isocalórica, ou seja, uma dieta onde ela possa, ao mesmo tempo, consumir a quantidade, que ela possa consumir a quantidade que ela não ganharia nem perderia peso, tá? E aí eu coloco essa dieta isocalórica para a pessoa poder consumir. Só que ela está comendo tão pouco já há tanto tempo que essa dieta isocalórica, pelas contas que a gente faz, já está hipercalórica. Mas às vezes é o que precisa, porque para o corpo pegar no tranco, porque vai entrar nutriente. Aí, claro que a gente não vai prescrever uma dieta teoricamente hipercalórica, que não é mais que está sendo, baseada em pão e aveia, não sei o quê. Dieta com densidade nutricional. É isso aí que eu né? Exatamente. Certo. É isso aí, perfeito. Mas imagina, cara, imagina a cabeça de uma pessoa que passou a vida toda fazendo dietas hipocalóricas e hoje está obesa e não consegue perder peso. Ele vai pensar, eu vou comer mais, ele vai pensar isso. Eu vou comer mais, vou emagrecer. Essa pessoa vai dizer assim, eu vou ter que comer mais. E o pior, quando eu digo assim, pode ser que você aumente peso. A pessoa está querendo perder peso. Isso. Mas, gente, o problema é que a pessoa ela está tão ruim do ponto de vista metabólico que a tendência dela ganhar peso e a tendência dela corrigir esse problema demora. Demora 2 meses, demora 3 meses, demora 6 meses para você conseguir corrigir. E aí é que a gente tem um problema, tá entendendo, cara? Sim. Então, assim, a Fernanda Anders, do Cetogênica Portugal, fez até um vídeo essa semana agora, falando sobre o OMAD, né? Que é o One Meal a Day. Tem alguns pacientes que fazem OMAD. Eu também. Gente, o OMAD ele só pode ser feito por um determinado período de tempo, e ele, para ser feito por um determinado período de tempo, por alguém que come bem em uma refeição. Pronto. Eu tenho um exemplo, Altran. Uma paciente, olha só o tamanho dela. 1,60 m, ela é lá do Japão. 1,60 m, 52 quilos. Ela faz OMAD. Eventualmente, assim, passa um tempo, aí depois para, mas passa um tempo. Mas sabe o que essa menina come? 700 gramas de carne, meu amigo. 52 quilos ela tem. Então ela come bem, entendeu? Ela bate a cota dela legal ali, entendeu? E tipo assim, ó, não tem nada de problema de saúde, entendeu? Aí quem faz isso, Altran, geralmente tende a diminuir o apetite, né? O cara, quando faz jejum, tende a comer menos. Exatamente. Aí vai comendo cada vez menos. Aí é um problema. Exatamente. Né? Vou ilustrar isso com um estudo que é muito interessante, cara, que é o estudo que foi feito com os desafiantes, né, vamos dizer assim, daquele reality show, não tem mais hoje, que chama The Biggest Loser, que é aquele reality show daqueles gordões que entravam numa dieta extremamente hipocalórico, né? Os caras consumiam 500 calorias por dia e se matavam de fazer exercício. Era um negócio assim bem exagerado. E o objetivo do show era ver quem conseguia perder mais peso. Aquele que perdesse menos peso ia sendo eliminado. Então você imagina o nível de pressão. Bom, esse estudo pegou o seguinte: tinham 16 participantes originais do programa. Ele conseguiu pegar 14 desses participantes, certo?
analisou a composição corporal e a taxa metabólica basal, certo? Antes de começar o programa. Ok? Então, esses participantes, todos tinham uma taxa metabólica de aproximadamente 2.607 quilocalorias por dia. Tá? Uma taxa metabólica basal. Tá certo? Uma coisa importante, pessoal. A gente sabe que músculo gasta muita energia. Tá? Mas gordura também gasta. Não gasta muito, mas também gasta. Então, você pega um indivíduo de 150, 160 quilos, é óbvio que ele vai gastar mais energia do que um indivíduo como eu, que pesa 76. É claro. Agora, se eu pegar um indivíduo de 160 quilos de obeso, ele vai gastar mais energia do que eu. Se eu pegar um indivíduo que tem 160 quilos de músculo, ele vai gastar muito mais energia do que eu e mais energia do que o cara obeso de 160 quilos. Tá? Mas o que eu quero explicar para vocês é o seguinte. Esses 14 participantes do The Biggest Loser estavam com uma dieta de 2.000, estavam com um consumo calórico basal. Basal significa, se eles ficassem dormindo o dia todinho, sem contabilizar exercício, sem contabilizar nada, de 2.607 quilocalorias por dia. Aí eles começaram o programa. A média de peso deles era 148,9, tá certo? E eles perderam 58,3 quilos em média em 30 dias. Para tu ver como era uma dieta ferrada. Todo mundo? Certo? Não, média. 58,3 quilos em média. Em 30 dias. Certo? Então, os caras entraram com uma média de 148 e saíram com uma média de 90 quilos. Catabolismo com força aí. Né? Fudido. Tá entendendo? Isso aqui é um caso extremo, tá, pessoal? Mas é o que acontece em 6 meses, em um ano, você fazendo dietas hipocalóricas o tempo todo. Mas hipocalóricas, muito hipocalóricas. Né? Não é você gastar 2.500 e comer 2.400. Isso não leva ninguém a ferrar com o metabolismo. É você gastar 2.500 e ficar comendo 800, 700. É isso que ferra. E isso é muito mais comum do que o que a gente imagina. Sim. Tá? Aí, olha o que é que os caras fizeram. Começaram, perderam peso. Ao final do programa, mediram de novo a taxa metabólica basal deles. Ou seja, 50 quilos a menos, 58 quilos a menos, mediram a taxa metabólica. O que aconteceu? A taxa metabólica de 2.607 calorias tinha caído para 1.903. É de se esperar, perder o peso. Isso é normal. Sim. Tá certo? É normal. Sempre que você perde peso, sua taxa metabólica cai. Mas aqui que está o ponto. 6 anos depois, chegaram os caras e foram analisar de novo como é que estava. Primeiro ponto importante, o peso tinha voltado. Ou seja, de 148 quilos perderam, foram para 190. Então, melhor, para 90. Voltaram para a média de 148 de novo. O que é que era de se esperar? Que a taxa metabólica tivesse voltado para 2.600 calorias. Ficou, velho. Só que não voltou. A taxa metabólica continuou em 1.900. Ou seja, houve um processo de termogênese adaptativa que mostrou o quê? Que era os caras engordaram e agora, pensa comigo, eles estavam no mesmo peso que estavam antes do show e estavam com dificuldade ainda maior de perder peso. É, porque é como se fosse assim, ele podia comer 2.600 calorias e ficar com peso estável. Agora ele só pode comer 1.900 mesmo. Exatamente. Quer dizer, para poder eles conseguirem perder peso, eles têm que baixar ainda mais o peso. Mais ainda. Certo? Isso é a termogênese adaptativa e é exatamente isso que acontece quando as pessoas fazem dietas hipocalóricas demais durante muito tempo. E isso é mais comum do que a gente imagina. Por quê? Porque as pessoas vão se acostumando. Especialmente quando você está fazendo uma dieta low carb, cetogênica e carnívora, é muito fácil você comer pouco. Sim. Então precisa ficar muito atento. Por isso é que a gente vive falando: coma carne com gordura. Coma proteína. Coma proteína. Coma bastante. Para quê? Para você conseguir manter a sua taxa metabólica em alta. Sim. Certo? Mas Perfeito. As pessoas ficam morrendo de medo de comer. E por estar morrendo de medo de comer, o metabolismo vai ladeira abaixo. E aí, quando chega na ladeira abaixo, que a pessoa não consegue mais perder peso, qualquer besteirinha que come engorda, aí a gente tem que entrar com uma dieta para a pessoa manter o peso ou até mesmo ganhar um pouco, para que o corpo dela possa entender o seguinte:
Lembra, tô morrendo. O corpo dela estava entendendo o quê? Esse ambiente onde eu estou tem pouca disponibilidade de comida. Eu vou desligar determinadas coisas aqui, porque senão essa pessoa vai morrer. Essa é a estratégia do corpo. Aí você entra com uma dieta isocalórica, para quê? Para o corpo dizer assim, opa, voltou para um ambiente que tem muita comida. Agora eu posso começar a voltar ao normal. Tá entendendo? Então, esse que é o ponto que precisa ser levado em consideração. Tá? Então, isso aí sobre essa questão do metabolismo, eu imagino que era o que a gente precisava falar. Tem alguma consideração? Eu achei você tão debochado falando isso. Uma pergunta, você deu uma aula de metabolismo, meu amigo. Isso que a gente precisava falar. 6 meses aqui de uma graduação de nutrição em 30 minutos para vocês. Exagerado. Não, é isso, Altran. Não teve. Perfeito isso aí que você falou, entendeu? O medo das pessoas de comer comida de verdade tá ficando tão grande que tá trazendo muito problema metabólico, entendeu? Inclusive, eu já passei por isso aí há muito tempo atrás, entendeu? Que eu pensava, quando eu ia para nutricionista aqui, né? Antigamente eu disse, meu amigo, eu tô precisando perder peso. Aí ela quer que eu coma mais? Não pode. Mas também era a dieta sem futuro, né? Não é o que a gente prega. Mas o pensamento é muito lógico, é esse aí. Eu não condeno quem tem esse pensamento, não, porque é um pensamento lógico. Que se o cara não estuda, não é? Exatamente. O leigo não tem obrigação de saber isso. O problema, cara, por exemplo, no aplicativo que eu uso para administrar meus pacientes, vez por outra aparece pessoa obesa fazendo uma dieta hipocalórica e não consegue perder peso. Isso tem fórum lá, né, que o pessoal vai dando. Aí sabe o que é interessante? Todos os nutricionistas que apareceram lá falando sobre, respondendo a essa pessoa, né, foi assim, ela colocou o caso e pediu ideias. Todos os que foram comentaram dizendo que a pessoa não estava fazendo a dieta. É sempre isso, o cara bota a culpa na pessoa, no paciente. A culpa é do paciente. Gente, tudo bem, eu sei que tem paciente que é safado, que não para dieta. Eu sei. Pelo menos meio a meio, claro, culpa, entendeu? Mas, gente, tem muito paciente que vai fazer a dieta. E que não vai conseguir perder peso, tá entendendo? Não vai conseguir perder peso porque ele tá numa situação que ele precisa de uma dieta iso ou hipercalórica para conseguir recuperar o metabolismo dele. Deixa eu pra gente fechar, deixa eu só lhe dar um exemplo que eu acabei aqui, que eu lembrei aqui. Eu atendi um cara do CrossFit aqui, um amigo meu aqui de Natal. Bicho de 1,90 m, quase 100 quilos, forte, mas com um percentual de gordura um pouco acima que ele queria diminuir. Quando eu fui ver, ele queria diminuir o percentual de gordura. Quando eu fui ver, ele estava comendo pouquinho, era peitinho de frango no almoço, pouco, uma saladinha, aí de manhã 2, 3 ovos, um cara de 1,90 m que faz CrossFit, entendeu? Eu disse, bicho, é o seguinte, você vai perder esse percentual de gordura, mas você vai ter que comer mais. Ele disse, como é que pode? Eu disse, vai ter que comer mais. Altran, eu aumentei mais ou menos 600 calorias do que ele estava comendo. Claro, com gordura e proteína. Meu amigo, não deu 1 mês e meio, esse cara perdeu 4 quilos de gordura. E pegue aumentando massa muscular. Foi exatamente isso aí. Tem que fazer. É claro que é um caso interessante, mas a gente tem que lembrar o seguinte, é uma pessoa que já tinha uma quantidade boa de músculo. Já tava. Ele não vinha de muitas dietas. Não, tá entendendo? Foi rápido. Então foi rápido de recalchutar. Foi rápido. Às vezes a pessoa chega pra gente com obesidade, com resistência à insulina e com pouco músculo. Ou quase zero de músculo. Aí demora, exatamente amigo, isso. Demora pra gente conseguir colocar a pessoa nos eixos. Sim. Tá entendendo? E aí não pode ter desespero, não pode ter pressa, não pode ter nada disso, porque senão não rola. Não rola. Tá Perfeito. E contar com essa opinião. Agora, essa questão, cara, do nutricionista achar que é só a culpa do paciente que não tá fazendo, bicho, é muita falta de... Primeiro é falta de empatia. Empatia, segundo é falta de conhecimento, né? Conhecimento, noção, falta de um bocado de coisa. Falta de um bocado de coisa, isso é verdade. Bom, a Mari85 Melo fez uma outra pergunta interessante também. Ela falou o seguinte, é possível emagrecer sem perder músculo? Essa é uma ótima pergunta. Né? Então, sim, tem várias formas da gente responder. Mas, de antemão, eu já vou dizer para você, é possível emagrecer perdendo pouco músculo.
Da mesma forma que é possível ganhar peso ganhando pouca gordura. Mas não dá para zerar. Difícil. Certo? Não dá para zerar. Em condições normais de temperatura e pressão, traduzindo, sem uso de hormônios, não dá para zerar. Tá certo? Por que não dá para zerar? Porque o nosso corpo não é digital. O nosso corpo é analógico. Nós temos diversos sensores que percebem quantidade de alimento ingerido, se está em abundância ou se está em escassez, que é o que nós chamamos de mTOR, que percebe quando você está no estado alimentado, e o AMPK, que percebe quando você está no estado não alimentado. Esses são os dois sensores mais estudados, mas existem vários sensores que fazem esse trabalho. Só que isso, pessoal, se eu estivesse lidando com o computador, era sim ou não. Mas eu não estou lidando com o computador, estou lidando com o corpo humano. E o corpo humano tem sim, tem mais ou menos, tem 30%, 20%, 50%. Então não dá para eu determinar que todo o peso que eu vou perder vai ser de gordura. Da mesma forma que não dá para determinar que todo o peso que eu vou ganhar vai ser de músculo. Então, admite-se uma perda de peso com um pouco de perda de massa muscular. O lance é diminuir, né, o treino? Pois é, você tenta diminuir, você tenta mitigar o máximo possível essa perda de músculo. Como é que você faz isso? Fazendo uma dieta que seja levemente hipocalórica e que seja hiperproteica. Ou pelo menos isoproteica, normoproteica, como a gente chama, que você consiga comer mais proteína. Isso ajuda muito a você não perder. O que é que ajuda mais? Atividade física, exercício físico. Principalmente o quê? Exercício de musculação. Porque aí você vai manter o corpo em movimento, dando mais proteína, o músculo vai se desenvolver. Mas é importante entender o seguinte: muitas pessoas entram no consultório do nutricionista e o nutricionista diz assim: você perdeu X quilos de gordura e ganhou X quilos de músculo. Gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Ganhar músculo não é fácil. Um fisiculturista de elite, tipo o Sebum, que ganhou agora o Mr. Olympia, ele coloca 2, 3 quilos por ano de músculo a mais. Por ano. Tá certo? Então, e olha que ele trabalha só com isso, ele come só para isso, ele descansa só pensando nisso, ele treina só pensando nisso, e ele ainda usa recursos ergogênicos para poder conseguir isso. Sim, tá? sim. Então, ganhar músculo não é fácil. Tá? As pessoas acham que ganhar músculo é, eu vou ali, dou uma volta na praça e ganhei músculo. Não é assim que funciona. Agora, quando você faz a avaliação, quer seja avaliação de dobras, quer seja avaliação de bioimpedância, mas principalmente a avaliação de bioimpedância, você pode ter, sempre você tem, pessoal, você tem que entender que a análise que é feita com as dobras e com a bioimpedância é uma análise que a gente chama de bicompartimental. Ou seja, uma análise de 2 compartimentos. Né? E o meu corpo é 100%. Se eu diminuo gordura, é óbvio que eu tenho um aumento da minha massa muscular. Da massa livre de gordura. Porque não dá para eu ter mais do que 100%. Tá entendendo? Não dá para eu ter menos, né? Eu não consigo. Meu corpo é 100%. Tá? Então, quando eu diminuo 2 quilos de massa gorda, possivelmente vai haver na balança de bioimpedância ou nas dobras um pequeno aumento da taxa de músculo. Isso significa que eu ganhei músculo. Significa que, em proporção, no meu corpo, eu perdi gordura e ganhei músculo. Mas é percentual. Tá certo? Ganhar músculo mesmo, você só vai conseguir verificar se você fizer um DEXA, que é aquela análise a mesma análise que faz a densitometria óssea, né? Mas que calibrada para verificar a sua taxa de gordura. Sim. Aí é outra coisa. Henrique, então não tem como eu saber? Claro que tem. Claro que tem. Se eu estou aqui trabalhando com a fita métrica e com o adipômetro, e eu meço, por exemplo, a dobra do meu tríceps e meço a circunferência do meu braço, a minha dobra diminuiu e a circunferência se manteve ou aumentou, o que é que aconteceu? Ganho de massa magra, ou pelo menos você não perdeu. Tá? Mas muito provavelmente você ganhou. Sim. Ganhou 1 quilo, 2 quilos? Não, provavelmente você ganhou 100 gramas, 200 gramas, né? Gente, qualquer ganho de massa magra é melhor do que perda. É lucro. É? Verdade. É lucro, tá?
Mas, num processo de emagrecimento que pode durar muito tempo, pessoas que têm uma quantidade de gordura muito grande a perder, possivelmente vai haver perda de massa muscular. Não dá para você perder exclusivamente gordura. Admite-se, mesmo em dietas low carb, admite-se até 25% de perda de massa magra. Tá? Porque você vai perder tudo. Vai perder pele, vai perder água, vai perder músculo e por aí vai. Tá certo? Aí você vai dizer assim, Henrique, mas 20% é muito. Galera, você sabe quanto a pessoa perde quando usa Ozempic? 40%. Então, se a pessoa está usando Ozempic e perdeu 10 quilos, ela pode ter perdido até 4 quilos de massa magra. Tá? Tem que ficar muito atento a isso aí. Tá certo? E quando eu falei 25%, é o máximo. Tá? Até 25%. A média não fica aí, principalmente se você fizer exercício físico, se você aumentar a quantidade de proteína. Tá? Perfeito. Vamos ver aqui. A Prisci Leal fez a seguinte pergunta. Preciso perder peso e meu esposo precisa ganhar peso. Como usar low carb de forma a ajudar nós dois? Uma situação interessante, né? Diametralmente opostas, né? Eu tenho um casal onde a mulher precisa perder e o homem precisa ganhar. Tá? O que é comum a essas duas coisas? Tá? O que é comum? Primeiro, comida de verdade. Certo? Isso aí é básico. Tá? Os dois podem se beneficiar com isso. Eu tenho um casal nessa situação, curiosamente. Você tem? Tem. Nessa situação, Marco e a Nilda. Então você tem uma pessoa que está querendo perder e uma pessoa que está querendo ganhar. Então, ponto pacífico, os dois têm que estar com comida de verdade. Tá? Isso aí é batata. A gente tem que entender, pessoal, inclusive, que batata entra para ele, para ela não. Né? Entra para quem está querendo ganhar, mas não entra para ela que está querendo perder. Né? O que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que, na forma como eu trabalho, eu vou restringir um pouco o tipo de alimento que a pessoa que vai perder peso precisa e vou ampliar um pouco o tipo de alimento que a pessoa que vai ganhar peso precisa. A gente tem que lembrar o seguinte, pessoal, as calorias não são a coisa mais importante, tá certo? Mas elas continuam importando. Tá? Então, a pessoa que está querendo perder peso não pode ter uma dieta hipercalórica. Certo? Não vai rolar. Tá? E a pessoa que está querendo ganhar peso não pode ter uma dieta hipocalórica. Ela não vai ganhar peso. Certo? O que a gente precisa fazer é determinar em termos de quantidade como é que a gente vai trabalhar isso aí. Mas em termos de qualidade, a alimentação vai ser a mesma. A qualidade é a mesma. Só vai mudar aí, que exatamente o que você falou, que para quem quer perder a gente vai dar um déficit calórico, para quem quer ganhar a gente dá uma aumentada. E eu acho que o percentual de carboidrato desse cara que quer aumentar o peso pode ir um pouquinho além, né? Pode chegar a 25, 30. Sim, talvez. A gente pode, inclusive, colocar o carboidrato em momentos específicos que vão maximizar o ganho de músculo e minimizar o ganho de gordura. Entendeu? Então, o que precisa haver também é um acordo, né? Porque o cara que vai querer ganhar peso, ele provavelmente vai estar comendo, sei lá, batata sauté e a mulher vai ter que comer a saladinha verde dela com a carne e tudo mais. E não vai poder estar comendo a batata sauté da forma como o outro está comendo. Né? Mas a estratégia low carb ela vai funcionar para ambos os casos. Perfeito. Tá? Sem nenhum problema. Tá certo? Última pergunta que eu tenho aqui, também da Mari85 Melo. Perguntou o seguinte: sucralose é um adoçante seguro? Gente, é o seguinte. Essa questão dos adoçantes, vamos entender o seguinte. Qualquer tipo de substância que a gente vai utilizar, certo? A gente tem que partir do princípio de que é uma substância que não existe na natureza, ou que existe em pequena quantidade na natureza. Se ela vai causar algum mal ou não, a gente tem que ter um certo cuidado, tanto em dizer que vai, quanto em dizer que não vai. Por quê? Porque não existem estudos de longo prazo onde a pessoa está usando aquela substância. Adoçantes são coisas modernas, certo? Eu não sei se esses adoçantes estão usados há 20, 30, 40, 50 anos ininterruptamente. Tá? Isso é um lado da moeda. O outro lado da moeda são as informações que a gente tem na... Quem quiser fazer pergunta, faz pergunta na caixinha, tá, pessoal? Tem uma interrogaçãozinha, tá bom? Eu estou terminando as que foram feitas lá na caixinha que eu abri e depois eu vou para de vocês. Então,
Existem diversos estudos mostrando que adoçante afeta a microbiota, mas microbiota é desfecho secundário, não é desfecho primário, tá certo? Existem diversos estudos que associam o adoçante, por exemplo, a pessoas com diabetes, mas aí não é que o adoçante causa diabetes, é que a pessoa diabética está usando adoçante para poder perder peso, para poder corrigir o diabetes, tá? Então, qual é a minha opinião sobre adoçante? Meu amigo, se você vai substituir o açúcar, substitua por adoçante. Nenhum adoçante Também acho, também vai concordo. fazer o mal que o açúcar faz. Concordo. Agora, você pode escolher o melhor adoçante. Tá entendendo? Sucralose é é uma boa opção. Outra opção que eu acho ainda melhor, stevia. Tá? Tem aquele sem gosto residual, né? O Isso, aí colandina, né? tem Aquilo é bom, marca como a entendeu? colandina, por exemplo, que é uma Não deixa o stevia gosto que não residual. deixa Bem gosto residual. limpo. Né? Aí que fica muito mais interessante. Tá? Aí a gente tem, por exemplo, eritritol, né? Xilitol, que são os polióis, né? Mas aí esses já podem causar um certo desconforto, porque às vezes Isso. fermenta e tudo mais, então tem que ter cuidado. Mas esses 4 que eu falei, por exemplo, são ótimos adoçantes. Certo? São adoçantes seguros. Tem a talmatina, que está entrando em voga agora. Né? Tem a monk fruit, que está entrando em voga agora. Também. Tá? São adoçantes que estão entrando, que estão sendo utilizados e que se mostram adoçantes que não afetam a glicemia sanguínea, são adoçantes que, quando utilizados de uma forma normal, não trazem nenhum benefício. Mais uma vez, eles vão alterar a microbiota intestinal? Podem alterar a microbiota intestinal. Isso é um problema? Pode ser e pode não ser. Microbiota é desfecho secundário, não é desfecho primário. Tá certo? Desfecho primário é diarreia, constipação, sei lá, doença celíaca, esteatose hepática. Isso é desfecho hard, né? Desfecho duro. Tá certo? Desfecho primário. Desfecho secundário são os desfechos que não estão necessariamente conectados a um determinado problema. LDL alto é um desfecho secundário. Ataque do coração é um desfecho primário. Sim. Tá? Então a gente tem que saber diferenciar as duas coisas. Tá bom? A questão é, o nível de segurança vai ser determinado pelo seu nível de tolerância. Qual é o adoçante que eu uso? Eu uso stevia, da colandina, que não deixa sabor residual. Eu uso em tudo? Não, eu uso raramente. Por quê? Porque o meu café eu tomo sem adoçante. Porque quase não adoço nada também. Sabe, não tem necessidade de botar adoçante. Mas, se por acaso eu tiver, eu vou usar a stevia. Eu também. Pra mim, é o que se adequa melhor. Eu também. Tá certo? Agora, eu tô aqui na frente de um chocolate que tem aqui açúcar e um chocolate que tem xilitol. Eu vou usar o que tem xilitol, vou preferir o que tem xilitol. Para mim não me causa desconforto. Tá entendendo? Mas já tem pessoas que causam desconforto. Então tem que analisar caso a caso. Xilitol, eritritol, para mim não rola. Não rola. O que é que acontece contigo, Felipe? Barriga incha na hora. Tolerância severa, de verdade. Tem gente que não dá legal, não. Deixa eu ver aqui as perguntas que estão nas caixinhas. Vale. Tá dizendo aqui, ainda não há perguntas. Eu abri uma live a semana passada e o pessoal disse que mandou perguntas, mas não veio para interrogação. Não sei o que é que tá acontecendo. O Instagram deve estar podre. Então, galera, já que o Instagram tá ruim com esse negócio, tá dizendo aqui que não há perguntas. Então, vamos responder as perguntas de quem comentou, tá certo? Coloquem aí as perguntas nos comentários. Eu vou de baixo para cima aqui. O pessoal então, dizendo que a gente pode marcar a próxima também desse jeito, né, Altran? Perguntas e respostas, fica bem interativo, a galera fica participando mais. Deixa eu ver aqui se tem... Eu vi várias perguntas aqui, eu acho que dá pra gente ir respondendo. Henrique, é possível um corpo mais definido com aumento de massa magra na fase de menopausa? Qual tipo de dieta pode ajudar? A Ana tem. Ana, é possível. É possível, tá? Mas é importante lembrar que durante a fase de menopausa, a mulher tem uma tendência natural a ganhar mais gordura. Então, ela vai precisar de foco maior, tá certo? Mas é plenamente possível, tá? A dieta que eu sugiro para esse tipo de situação é uma dieta cetogênica, tá? Eu acho que nem low carb seria legal, não. Acho que tem que ser cetogênica mesmo para poder se alcançar esse objetivo. Deixa eu ver o que mais. Vai passando aí, Felipe, vê se tu vê alguma pergunta. Aqui.
A Ana, não sei se você está me escutando, Felipe, deu uma travada para mim agora. A Ana está fazendo a seguinte pergunta. Pronto, tu voltou. A Ana está fazendo a seguinte pergunta. Passei de 65,9 para 65. Na bioimpedância, aumentei gordura e perdi massa magra. Como pode ser? Simples, você perdeu gordura e aumentou massa magra. Se a bioimpedância estiver correta, tá? Que é a segunda resposta da sua pergunta. Há resultados de que a bio não é confiável? Sim. A bioimpedância é extremamente não confiável. Eu uso, sinceramente, dobra e adipômetro e circunferência. Dobra e adipômetro é muito mais confiável. Henrique, por quê? Porque, pessoal, a bioimpedância, como é que ela funciona? É uma descarga elétrica imperceptível que vai percorrer o seu corpo e vai voltar para a balança. Certo? Essa descarga sai da balança, passa por dentro do seu corpo e volta. Aí a balança vai fazer os cálculos de acordo com o que saiu e de acordo com o que voltou. Tá? Então, a bioimpedância ela pode ser afetada por atividade física. Você quer ver uma bioimpedância para ser afetada? Você faz a bioimpedância, tá certo? Aí você deu um resultado. Aí você vai para academia, treina musculação e volta para fazer a bioimpedância. Vai dar mais massa magra. Por quê? Porque na hora que você treina, você recruta mais água para dentro do músculo. Tá? Faz a mesma experiência. Faz a bioimpedância em jejum e depois come. Aí volta para fazer a bioimpedância. Vai dar mais gordura visceral. Por quê? Porque você botou mais comida para dentro do corpo. Certo? Então, por mais que você indique um protocolo para uma pessoa, né? Por mais que você indique um protocolo para uma pessoa fazer para a bioimpedância poder ser o mais fidedigno possível, nunca vai ser 100%, porque você não está fazendo sempre em jejum na sua casa. Tá entendendo? Então, não dá para você, você monitorar todos os pontos relacionados com o seu paciente. Às vezes, você bebe um pouquinho de água, um pouquinho de café, por exemplo, e já dá uma alteração enorme. Eu sempre indico para os meus pacientes 2 horas no mínimo de jejum de sólidos e líquidos, não treinar naquele dia, certo? Para a gente poder ter uma avaliação mais ou menos equivalente. É o que é que acontece? Já aconteceu. Eu saí do meu consultório para ir pegar um paciente na recepção, para ir recepcionar o paciente, e ele está tomando um cafezinho. Eu olho assim, eu não falei para não tomar nada. Esqueci. Rapaz, eu esqueci. Entendeu? Então aí você já tem uma interferência aí, tá? Então bioimpedância não é a melhor forma de você ter uma ideia. O ideal mesmo é o adipômetro. Altran, deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu tenho uma consulta agora, de 7 horas. Pera, você vai seguir respondendo essas últimas... essas consultas 7 horas. Rapaz, tu já tá rico, precisa marcar porque a gente nunca passa das 7 horas. Eu disse, não, vou marcar hoje 7 horas. Tu acredita? Então, vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Vou fazer o seguinte para quem tá aqui, tá? Infelizmente, mais uma vez, é osso isso acontecer, tá? Eu peço desculpas a vocês, mas a caixinha de perguntas aqui tá dizendo que não tem perguntas. Não tá indo. Foi igual a live anterior. Não tem como responder, tá? Então, vou fazer o seguinte. A gente vai precisar encerrar a live agora, mas eu vou, logo em seguida, eu vou entrar ao vivo não. Vou fazer o stories, vou colocar uma caixinha de perguntas, tá certo? Vão lá e amanhã, perguntem. Certo? Perguntem lá que amanhã eu respondo nos meus stories as perguntas de vocês, tá bom? Desculpem por isso, mas infelizmente o Instagram deu uma sacaneada aí. Tá bugado. Filipão. Beleza, Altran. Boa noite, valeu. Valeu todo mundo. Assim. Ixi, mano, esse dá medo. Rapaz, você tem que desativar esse negócio. Não desative não, ele é bom, ele é bom. Ele é bom assim é bom. Você fica só treinando aí, né? Pra fazer a coisa certa na hora certa. 2 assim, o que é que aparece? 2? É os confete. Confete. Valeu, meu amigo. A gente vai Valeu, Altran. Boa noite. Boa noite a todos. Valeu. Tchau.